Graça e paz, comunidade Jesus Pão da Vida. Que bom que nós estamos trazendo a palavra a você e essa palavra, querido, possa ser edificante ao seu coração. Eu creio que Deus tem o melhor para nós. Sempre Ele vai ter o melhor dele para nós. E o melhor dele é Jesus. Jesus que se renove cada dia no seu coração. Que cada dia mais você tenha esse entendimento daquilo que Ele quer para a sua vida. Hoje, domingo, primeiro domingo, nós teríamos ceia, mas em nome de Jesus, querido, a nossa oração tem sido para que semana que vem os cultos presenciais já comecem. E durante a semana nós vamos estar passando as informações para você, para a sua casa, para você saber como que nós vamos estar nos reunindo, os horários certinho. E em nome de Jesus, querido, esteja orando junto com a gente e crendo naquilo que nós estamos confessando com a nossa boca, liberando palavras. Creia junto com a gente, libere junto com a gente palavras de fé, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração, uma palavra que se encontra na segunda carta de Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, ou como uma oferta de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, ou completei a carreira e guardei a fé. Versículo 8: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse texto, alguns dias atrás eu lendo no meu devocional com Deus pela manhã, e eu li esse texto, querido, e algo saltou ao meu coração, algo saltou no meu espírito, em que Paulo, há um senso de propósito na vida dele, há uma meta, há um alvo em Paulo, uma urgência na missão que Deus tinha lhe dado. Nessas palavras em que Paulo está dizendo, eu posso ver um propósito bem definido na vida de Paulo. Algumas quintas-feiras atrás nós ministramos sobre propósito, nós falamos muito sobre propósito, e você já deve estar sabendo um pouquinho sobre o que é um propósito. E propósito, querido, onde nasce um propósito? Um propósito, ele nasce quando nasce uma identidade. Quando uma pessoa entende a sua identidade, entende para que ela veio ao mundo, entende que ela tem uma missão, ela entende o seu propósito de vida. Logo ela começa a viver o seu propósito. Eu consigo ver Paulo nessas palavras, nesses versículos, dizendo ao jovem pastor Timóteo, dizendo: o meu propósito de vida eu cumpri. A minha vocação, aquilo que Deus me chamou, a minha missão, eu cumpri com a graça de Deus. Paulo, ele estava dizendo isso, e suas últimas palavras, seu tempo já terminando, Paulo vai dizer: eu tenho um propósito, e eu cumpri esse propósito. Eu cumpri aquilo que Deus me chamou. Você tem um propósito de vida. Deus não chamou você em vão. Deus não errou quando chamou você, querido, quando Ele elegeu você, quando Ele colocou a fé, Ele implantou a fé no seu coração. Ele não errou. Deus, na verdade, Deus nunca erra. Ele não errou ao nos chamar. Pelo contrário, querido, Ele tinha um propósito bem definido a seu respeito. E esse propósito, querido, ele vai nascer, ele vai começar a ser realizado na sua vida quando você entender a sua identidade em Cristo. Quando você entender quem você é em Cristo Jesus. Quem você é. Quando o Pai lhe fala, querido, ao seu coração, aquilo que você é, ali está nascendo uma identidade, e ali está nascendo também um propósito de vida.
Antes de você começar a ser operante no reino de Deus, Deus quer levar você a entender a sua identidade. Antes de você começar a operar grandes ministérios, a operar grandes milagres através de Jesus, do Espírito Santo, Deus quer que você entenda a sua identidade nele. Foi assim com Jesus. Jesus, antes de realizar todos aqueles ministérios, aqueles milagres, todas aquelas curas, todas aquelas ressuscitar mortos, tocar em vidas, tocar em leprosos, curar leprosos, antes de Jesus fazer isso, querido, ele ouviu a voz do Pai dizendo: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Identidade. O Pai estava afirmando em Jesus a identidade dele. E ele ali, querido, com a sua identidade reafirmada, ele pôde ir ao deserto e suportar a tentação. E saindo de lá, querido, ele venceu as tentações, ele venceu o diabo. A Bíblia diz que o diabo se ausentou dele por um tempo. E dali, querido, ele começou um ministério brilhante. Identidade. Quando você entende a sua identidade em Cristo Jesus, você está liberado para viver o seu propósito de vida, o seu propósito, a sua missão, aquilo que Deus tem colocado ao seu coração. Você está liberado quando você entender aquilo que você é. E eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite, e o tema da minha mensagem é uma vida em oferta a Deus, uma vida em dedicação a Deus, uma vida de entrega ao Senhor. Esse é o meu tema, uma vida em oferta a Deus. No texto que nós acabamos de ler, no versículo 6, algo me chama muita atenção e eu fui pesquisar, e eu fui entender um pouquinho aquilo que Paulo estava querendo dizer. Paulo estava dizendo assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida ou de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Esse é o primeiro versículo. Quando Paulo ele está dizendo a minha vida, ela está sendo derramada como uma oferta de libação. Lá em Números, capítulo 28, nós vamos entender um pouquinho o que é essa oferta de libação. A oferta de libação, ela era uma das ofertas contínuas. Era uma das ofertas que tinha que ser ofertada todos os dias pelo sacerdote. Então todo dia o sacerdote ele imolava um cordeiro, ele pegava aquele cordeiro e ele matava, e depois ele recolhia o sangue daquele cordeiro. Por isso que era libação, porque era uma oferta líquida. Oblação, uma oferta sólida. Oblação de um lado, libação de outro. Duas ofertas. Então, quando Deus institui essa oferta de libação, Deus estava falando ali para Arão, para Moisés, falar para Arão, e Deus diz assim: Moisés, ordena a Arão que toda manhã ele mate um cordeiro. Ele mate um cordeiro, era 2 cordeiros no dia, um pela manhã e outro à tarde, no crepúsculo. E ali ele matava aquele cordeiro, ele recolhia o sangue, e logo depois de oferecer a oblação, ele vinha com a libação, ele vinha com o sangue, ele vinha com a oferta derramada. Era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo: a minha vida é uma oferta em resposta a um outro sacrifício. A libação ela vinha acompanhada, ou ela tinha que ser acompanhada da oferta de cordeiro. Paulo está dizendo assim: toda a minha vida, eu estou derramando agora a minha vida como libação. Ou seja, a minha morte está sendo respaldada pela morte do cordeiro. A minha vida, ela está sendo respaldada, ela foi respaldada, ela está sendo como uma oferta diante de uma outra oferta, diante da oferta do cordeiro. E é assim que Paulo ele levou a sua vida, em consagração, em oferenda a Deus, em oferta a Deus.
E é isso que eu quero convidar você nessa noite, a se entregar por completo, a se dedicar como Paulo ele está falando. Eu me dediquei ao Senhor e hoje eu estou sendo derramado como essa oferta. A libação era uma resposta à oblação, à oferta sólida. Que nossa vida seja essa resposta de sacrifício ao Cordeiro. O Cordeiro veio como oferta, o Cordeiro veio como sacrifício. E você sabe que o nosso Cordeiro não é mais um animal, o nosso Cordeiro é Jesus Cristo. Paulo ele está dizendo, a minha vida foi uma resposta ao sacrifício de Jesus. E eu estou entregando ela agora. Eu estou partindo para o lado dele. Querido, se tem uma coisa que nós precisamos entender quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é que nós não temos mais o livre-arbítrio que nós tínhamos quando estávamos no mundo. No mundo nós éramos escravos. Em Cristo nós estamos presos a este amor. Nós estamos presos ao amor do Pai. Nós estamos presos. E nós só temos uma atitude: se entregar cada dia mais aquilo que Ele tem feito. Se entregar, querido. Entender que o sacrifício dele não foi em vão. Que o sacrifício de Jesus na sua vida não seja em vão. Viva para Ele. Viva para Ele, por meio dele, querido. Acorde todas as manhãs e fala: Senhor, eu quero viver nesse dia. Eu quero viver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor Deus, ser resposta. Eu quero ser essa resposta do Senhor, Pai. Eu quero levar esse evangelho. Eu quero comunicar aos perdidos aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Eu quero ser esse farol para aqueles que estão perdidos, para aqueles que vir até mim e estiverem perdidos. Eu quero ser um farol e revelar Jesus. Era isso que Paulo estava dizendo, ser derramado como essa oferta. Por isso que o tema leva isso, uma vida em oferta a Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Deixe Ele levar, querido, você até esse lugar de entrega, até esse lugar onde você fala: Senhor, eu só tenho a Tua presença, eu só tenho o Senhor, nada mais me importa. Essa frase sempre entra no meu coração quando eu estou orando. E sempre quando eu estou adorando a Deus, eu gosto de falar: Senhor, nada mais me importa do que a Tua presença. Nada mais me importa, querido. Você pode dizer aí na sua casa: Senhor, nada mais me importa a não ser o Senhor. Estamos vivendo esses dias, talvez de medo para alguns, de dúvidas para outros, de incredulidade, de talvez você está bem no Senhor, talvez você cada dia mais está crescendo em fé. Saiba de uma coisa, querido, nada mais importa quando você está diante do Senhor. Aquela mulher pecadora estava na casa de um religioso, A Bíblia conta essa história, que Simão, fariseu, recebeu Jesus, convidou Jesus, mas Jesus entrou naquela casa como um convidado qualquer. Para Simão, Jesus era um convidado qualquer, era um homem comum, mas uma mulher, a Bíblia fala que uma mulher pecadora, uma mulher, querido, que tinha o seu passado de vergonha, que tinha a sua vida passada de miséria, de uma vida totalmente longe da lei do Senhor, longe da presença do Senhor. Mas aquela mulher, quando olhou para Jesus, ela identificou nele um Salvador, e ela diz, e ela pensou, eu creio ali no seu coração: nada mais me importa, o que eu tenho, eu quero me lançar aos pés dele. Se lance aos pés de Jesus, querida, até que nada mais te importe. Essa é uma vida de oferta a Deus. Uma vida que de oferta a Deus, ele vai viver como Paulo viveu. Olha o que Paulo vai nos dizer, a maneira que ele se comportava
como o seu comportamento, querido, diante das situações. No versículo 7, Paulo vai dizer assim: combati o bom combate. Combater o bom combate. Essa palavra, querido, me veio ao meu coração, porque nós estamos tantas guerras, tantas lutas, mas há um combate que eu e você não podemos deixar, e esse combate Paulo vai chamar o bom combate. Eu acredito que esse é o bom combate e o único combate que eu e você precisamos combater. Às vezes nós passamos tempo querendo mudar o nosso cônjuge, querendo mudar alguém da nossa família, guerreando com as pessoas, lutando, querido, por direitos, por deveres, mas existe um bom combate. Nós não podemos, nesses tempos, querido, de tanta distração, de tantas conversas, de tantas vozes vindo no nosso interior, nós não podemos deixar de combater o bom combate. Eu entendo aqui que Paulo estava dizendo: eu escolhi combater o bom combate. Combater o bom combate, querido, é uma escolha. É uma escolha todos os dias. É uma escolha, querido. Eu escolho não brigar com as pessoas que me ferem. Eu escolho não responder à altura daqueles que me ofendem. Por quê? Porque eu tenho um outro combate, o bom combate. O bom combate. Nesse tempo, o diabo, querido, o rei da distração, o mestre da distração, ele quer tirar você do bom combate. Ele quer tirar você, querido, da sua mente e perder você, querido, de vista desse combate. Há um combate. Há um combate, querido. Há um combate, querido, na nossa mente. Há uma guerra todo dia sendo travada no nosso coração. São inimigos, querido, astutos. Nosso inimigo é astuto. E Jesus, quando ele disse na parábola do semeador, ele fala que esse inimigo, ele vem de noite, ele saiu de noite para semear o joio. Ou seja, ele vem na hora que a gente menos espera. Ele vem numa hora que a gente não estava preparado, que a gente estava descansando, que a gente não está talvez esperando. E esse inimigo veio e semeou o joio. Ele vem e semeia no nosso coração muitas dúvidas, preocupações, tantas situações no nosso coração, mas há um bom combate. É necessário, querido, entender que esse bom combate, ele é essencial na nossa vida. Entender, querido, que nós temos um bom combate. Paulo rejeitou todas as outras guerras. Paulo rejeitou todas as outras artimanhas que vinha para tirar ele desse bom combate. Não saia do bom combate. Seja um bom soldado de Cristo. Esteja atento, querido, para lutar em cima daquilo que Cristo já te conquistou. Aquilo que Cristo conquistou por nós. Aquilo que Cristo já nos deu. Em cima disso, nós lutamos para não perder isso. Aquilo que Cristo fez, aquilo, querido, que o meu coração, quando eu aceitei Jesus, entrou na minha vida, aquela alegria, aquela paz, aquele sentimento, querido, de que transcende a alma humana, o pensamento humano, esse sentimento que entrou no nosso coração, quando nós aceitamos Jesus, todos os dias nós temos que lutar para não perder isso, trazendo a palavra de Deus, para guardar, para deixar bem firme no nosso coração. Então não deixe, querido, não deixe o diabo tirar a tua paz. Não deixe o diabo nesses dias tirar o seu coração do Senhor, seu coração da palavra. Quando Paulo ele fala do bom combate, nós vemos em suas cartas algo que ele combateu. Ele combateu, querido, que o Evangelho, ele falava isso e ele dizia que toda pessoa tem que ouvir o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Era isso que Paulo combatia. Talvez nós estamos vivendo hoje tantas coisas, talvez tantas distrações, mas nós temos esse combate, querido, o combate de levar o Evangelho, de levar, querido, o Evangelho às pessoas que estão perdidas. Não tem algo melhor, não tem algo mais sublime do que isso, de você combater, querido,
de você ser uma pessoa, um combatente, um bom soldado de Cristo, em levar o Evangelho a quem precisa. Temos uma missão e não podemos sair dessa missão. Por isso, seja um atalaia do Senhor, seja um porta-voz do Senhor. Combata esse bom combate, levando o Evangelho. E o Evangelho é simples. O Evangelho é tão simples. É Deus em Jesus reconciliando o homem com o Pai. Jesus naquela cruz, ele reconciliou eu e você. E o mundo precisa saber disso. O mundo precisa saber que Deus já não está mais imputando os seus pecados. Que todo aquele que vem até Ele, querido, Ele tira toda a sobrecarga, Ele tira todo o peso e Ele dá uma nova vida. O mundo precisa saber disso. Nós precisamos combater esse bom combate, levar o Evangelho, passar as fronteiras do nosso conformismo, as fronteiras, querido, do nosso conforto. Nós precisamos da nossa zona de conforto, sair da nossa zona de conforto e apregoar esse Evangelho. Apregoar, querido, levar esse Evangelho para mais pessoas. E Paulo, ele continua dizendo, quando ele fala, eu combati o bom combate, ele vai falar agora, eu completei a carreira. Ou seja, terminei a corrida. Lembrando aqui que Paulo, ele estava no final da sua carreira, ele já estava num perigo iminente da morte, ele estava preso, ele sabia que a sua morte estava chegando, e ele sabia que logo, querido, ele estaria com o Senhor. Ele sabia que a sua vida estava em Deus, e ele estava falando, eu completei a carreira. Eu aprendo aqui, querido, que existe uma carreira para mim e para você. Existe uma corrida para mim e para você, e nós precisamos completá-la. Nós precisamos, querido, terminá-la. Quando nós encontrarmos com o Senhor, nós podemos dizer, Senhor, eu completei a carreira. É interessante que um atleta, ele não pode ser um atleta só na hora do jogo, ou só na hora que ele for disputar. Ele precisa ser um atleta em todos os momentos. Ele precisa ser um atleta na maneira de comer, o horário de acordar, em qualquer lugar em que ele vai, ele não deixa de ser um atleta. Por quê, querido? Ele tem que estar se cuidando. Ele tem que estar em plena forma física. Assim, Paulo estava dizendo, eu acabei a corrida. Nós não deixamos de ser crente quando nós saímos da igreja. Nós não deixamos, querido, de ser cristão porque nós não estamos vindo na igreja. Nesse tempo de que nós não estamos congregando, pessoas, ao meu ver, querido, eu tenho visto muitas pessoas já, parece que esqueceram da carreira, esqueceram da corrida, esqueceram, querido, que tem algo a terminar, e não concluíram isso, não chegou o fim ainda. Nós temos essa carreira, e se existe essa carreira, ela precisa ser completada. Todo aquele que nasceu de novo tem essa carreira. Então, querido, hoje eu quero falar a você, eu quero dizer a você, complete a sua carreira, dê sequência à sua carreira, não fique estagnado, não fique parado. Deus tem algo grande para você. Essa semana eu olhava a bandeira do Brasil. Como a bandeira da nossa nação, ela é linda. Como eu fiquei olhando ela e aquelas cores, todas as cores, um significado, o verde, o amarelo, o azul, as estrelas que simbolizam ali cada estado da nossa federação. E ali, querido, eu olhei aquela frase, ordem e progresso. E eu fiquei ali meditando um pouquinho sobre essa frase. Com toda certeza, eu não sei quem escreveu ela, mas ordem e progresso. Toda vida que tem ordem, que tem uma ordem, ela vai ter um progresso. Não tem como, é impossível ter um progresso sem ordem também. O diabo quer colocar em desordem a nossa vida, quer colocar em desordem a nossos sentimentos,
quer colocar em desordem os nossos pensamentos. Por quê, querido? Porque Ele não quer que a gente progrida. Ele não quer que a gente avance na nossa corrida. Então, talvez os teus sentimentos estão em desordem. Talvez a tua mente está em desordem. Pede para o Espírito Santo guiar você. Ele vai colocar em ordem. Pede para o Espírito Santo colocar a sua mente em ordem. Senhor, coloca a minha mente centrada na tua palavra. Coloca a minha mente, Senhor Deus, naquilo que o Senhor tem, porque eu sei que quando eu estiver em ordem, Senhor Deus, eu vou progredir, eu vou avançar naquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso, querido, entender isso. Eu preciso renovar a minha mente na palavra de Deus. Em Números acontece um episódio muito interessante. Os 12 espias, Moisés designa 12 homens, 12 príncipes, 12 homens nobres. Não era qualquer um. Eram homens, querido, de alto poder, nobres. Eram homens respeitados em cada tribo. Moisés colocou eles. Por isso que eles são chamados de príncipes. Moisés coloca aqueles homens somente para espiar a terra. Aqueles homens viram tantos milagres, aqueles homens ganharam tantas guerras, mas quando eles vão espiar a terra, 10 homens tremem de medo. Eles tinham uma carreira, eles tinham uma corrida, eles tinham um alvo. Esse alvo era chegar na terra que Deus prometeu a eles. Eles tinham isso como alvo. O Senhor deu isso como herança a eles. E eles não tomaram posse. Porque o inimigo deles não eram os gigantes. O inimigo deles era o medo. Era o sentimento. Eu não sei o que está impedindo hoje de você de progredir na sua carreira. Mas eu quero te dizer algo. Não pare. Não pare. Não pare pelo medo. Não pare pela condenação. Não pare por nenhum sentimento errado no seu coração. Não pare, querido. Não pare a sua carreira. Complete ela. Paulo ainda ele vai dizer o terceiro segredo de uma vida em oferta ao Senhor, querido. Ele vai dizer assim: guardei a fé. Guardei a fé. Parece um pouco uma carta de despedida, e é isso mesmo. Paulo estava se despedindo. Mas o que eu aprendo aqui com Paulo? Só pode guardar a fé quem a usou, quem a soube usar a sua vida. Paulo, ele estava indo para Deus, ele estava indo se encontrar com o Senhor. Lá a gente não vai mais precisar de fé, lá a gente não vai mais precisar de esperança. Lá a gente só vai precisar do amor. Por isso que o amor é o maior de todos eles. Lá você não vai precisar de fé para ser curado. Por isso que Paulo guardou a fé no final da sua vida. Nesse tempo, querido, nós temos que aprender a usar a fé e a andar pela fé. Enquanto uns estão abandonando, nós precisamos pegar a fé e viver pela fé. Essa fé que nós recebemos, querido, quando nós aceitamos a Jesus. Essa fé, querido, que quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos justificados por essa fé. Essa fé também, querido, ela nos torna operante no reino de Deus. Ela nos torna operante em tudo que nós fazemos. A fé, ela é usada para se relacionar com Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque tem que crer que Ele existe. Tem que crer que Ele se torna o galardoador daqueles que o buscam, o recompensador daqueles que o buscam. Então nós precisamos, querido, guardar a fé. E Paulo viveu isso. Essa fé, querido, que nós professamos, ela também nós usamos ela, querido, no nosso dia a dia. E por ela eu me aproprio de tudo o que eu recebi de Jesus naquela cruz. É pela fé que eu me aproprio, é pela fé que eu tomo posse, é pela fé que eu tomo posse da cura, é pela fé, querido, que eu tomo posse da prosperidade, é pela fé que eu tomo posse da provisão do Senhor, é pela fé.
não é por sentimentos, mas é pela fé na palavra. É pela fé na palavra. E a fé, quando ela é usada da maneira correta, ela traz resultados. Ela traz resultados. Por isso que Jesus, ele sempre elogiava a fé. Ele falava: grande é a tua fé. Nunca andei por todo Israel e nunca vi uma fé igual à tua. Jesus elogiando a fé. Jesus elogia a fé. Então, querido, nesse momento, não abandone a fé. Não ande por aquilo que você vê. Não viva por vista, viva pela fé. Coloque a sua vida, querido, na fé em Jesus. E você vai começar a ter resultados da sua vida. Resultados, querido, que você nunca esperava ter. Como Isaac, eu gosto desse texto que Isaac fala. A Bíblia fala assim, que Isaac prosperou 100 por 1. 100 por 1, querido. Ele plantou numa terra que tinha fome. Ou seja, Isaac plantou num terreno infértil. Porque ali, querido, se tinha fome na terra, não tinha chuva. Não chovia. Mas Isaac plantou. E sabe o que Deus fez com ele? Naquele ano, ele colheu 100 por 1. É como se ele tivesse 100 colheitas em um ano. É como se ele demorasse 100 anos. Ele fez em um. Olha só, querido. Ande pela fé. Ande pela fé. Para que um dia a gente possa dizer assim: Senhor, guardei a fé. A fé que o Senhor me deu lá, quando eu abri o meu coração. A fé que o Senhor plantou lá no meu coração, querido, como uma semente. A fé que Deus plantou lá, querido. A gente possa um dia chegar e falar: Senhor, eu guardei a fé. Eu estou agora, Senhor, preparado para receber aquilo que o Senhor tem. E para terminar, Paulo, ele encarou a sua vida como uma batalha. Ele encarou a sua vida como uma carreira, uma corrida. E ele encarou como uma verdadeira prova de fé. Paulo, ele estava dizendo: o meu passado foi completado. O meu presente está seguro na fé. E o meu futuro promete recompensas. Olhe comigo no versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Há uma coroa, há uma recompensa para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Há uma coroa, querido, que nós seremos recompensados. Paulo, ele estava de olho no futuro agora. O meu futuro promete uma recompensa. Nunca perca de vista que você tem uma recompensa. Que Deus tem uma recompensa para você. Aqui nessa terra, Deus nos dá muitas recompensas. Deus responde à fé. Deus nos dá grandes mimos, grandes tesouros, coisas boas. Mas nada se compara a quando chegarmos lá na glória e recebermos das mãos dele a coroa da justiça. A coroa que Paulo está falando aqui é a coroa da justiça, é aqueles que dedicaram a sua vida à obra do Senhor. É aqueles que entenderam, o seu propósito, é aqueles que entenderam a sua identidade e assim viver um propósito de vida. Entenda isso, querido. Entenda que Deus está te chamando hoje para viver longe, querido, do passado, esquecendo o passado. Deus está chamando você, querido, agora para mudar, querido, o seu presente, para mudar atitudes, para mudar a sua fé no seu coração, porque quando você muda aquilo que você crê, você muda as suas atitudes, você muda, querido, o seu comportamento. Então, se você está tendo um comportamento errado, é porque ainda você crê de maneira errada. Deixa o Espírito Santo aí na sua casa mudar a sua maneira de crer. Deixa Ele mudar a sua maneira, querido, de você se relacionar com Deus.
Às vezes a sua maneira de se relacionar com Deus é de uma maneira com medo, com condenação. Você não consegue se aproximar diante do Pai. Largue isso, querido. Comece a viver. Comece a viver. Comece a viver aquilo que Deus tem para você. Comece a andar, querido, rumo ao seu propósito de vida. Senhor, me guia, Senhor Deus, ao meu propósito. E aí, querido, você começa a ser uma pessoa cada dia mais que vive aquilo que o Senhor tem. Jesus, nosso grande modelo. Jesus, nosso alvo, o nosso exemplo. Ele viveu o propósito do Pai. Ele viveu. Ele disse em João, capítulo 8, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe, querido, que eu entendo com Jesus, que não existe algo mais excelente, que não existe algo mais do que preenche a alma, do que fazer a vontade de Deus. Essa palavra eu gostaria de deixar a você. Essa palavra eu gostaria, querido, que você entendesse. Essa palavra eu gostaria, querido, que você abrisse o seu coração. Complete essa carreira. Complete, querido, aquilo que Deus tem para você. Algo maravilhoso Deus tem para nós. Deus tem para a comunidade Jesus Pão da Vida. E Ele nos chama a viver uma vida em oferta a Deus. Eu gostaria que você aí na sua casa, você que ainda não se entregou, você ainda que está vivendo uma vida em discordância do Senhor, você ainda que não nasceu de novo, você que está sentindo sentimentos de tristeza, você que está no seu coração com preocupações, eu gostaria de orar por você. Gostaria de colocar a sua vida no altar do Senhor e apresentá-la, como Paulo diz, como um sacrifício, como uma oferta ao Senhor. Você aí na sua casa, coloque a mão no seu coração, que a Bíblia fala de todas as coisas, nós temos que guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração. Guarde a sua mente e você vai viver, querido, o melhor do Senhor. Aí na sua casa, eu peço que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que está aqui nesse lugar, ele não está preso ao tempo, ao lugar, ao espaço, ele está aí também, do teu lado, na sua família. E eu oro, Senhor Deus, toque agora, Pai. Toque agora naqueles que estão firmando um compromisso com o Senhor. O Teu Espírito, Senhor Deus, os envolva agora. Envolva com graça. Envolva, Senhor Deus, agora com alegria da salvação, com paz. Tira, Senhor Deus, toda a dor, tudo que está fazendo eles sofrerem, todas as preocupações. Revele no espírito deles, ó Deus. Revele, Senhor Deus, o Teu amor sobre eles. Que recaia sobre cada um, agora, um manto de alegria, um manto da Tua paz. Que Teu Espírito Santo os envolva e os conduza a viver uma vida em oferta a Deus. É isso que eu oro, Senhor Deus, e peço que o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito que convence o homem, que muda e transforma a história do homem, possa transformar cada um agora, Senhor Deus, que fez essa oração comigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada. E fique atento, querido, nós vamos estar compartilhando, nós vamos estar avisando você. Em nome de Jesus, ajuda-nos em oração, para que tudo dê certo. Vamos lutar o bom combate da maneira certa, em oração, crendo que Deus já nos deu a vitória. Que Deus abençoe vocês e logo, logo estaremos congregando todos juntos, em nome de Jesus. Amém.